Olá, boa noite. Bem-vindos. Mais um julgamento teve início hoje no Tribunal Supremo, na senda de casos ligados a desvio de fundos públicos. O principal arguido nesta nova audição é o antigo embaixador de Angola na Etiópia. Arcanjo Maria do Nascimento, que trabalhou como embaixador no período entre 2008 e 2013, é acusado de desvio de mais de 5 milhões de dólares. Além da leitura da acusação, a sessão ficou também marcada pela contestação da defesa e a audição de 12 dos 16 declarantes do processo número 18/20, em que é participante o Ministério Público. Durante a leitura da acusação, o Ministério Público referiu que o arguido Arcanjo Maria do Nascimento, que à data dos factos exercia a função de embaixador plenipotenciário de Angola na República Federativa Democrática da Etiópia, junto da União Africana, é acusado do crime de peculato. Do Ministério das Finanças, em 2014, o arguido recebeu mais de 24 milhões de dólares que tinham como destino a construção de 3 edifícios da Embaixada de Angola em Addis Abeba, capital da Etiópia, facto que não se concretizou. Constata-se dos autos que a empreitada não foi concluída até o momento porque o arguido deu destino incerto à quantia de 5 milhões de dólares referentes ao pagamento inicial, portanto já referido, bem assim como 186.700 dólares americanos que retirou do valor que caberia à empresa construtora da obra. Segundo o representante do Ministério Público, apesar do arguido ter pago à empresa construtora, as contas bancárias do embaixador passaram a ter várias movimentações de avultadas somas em dólares. O arguido pagou a AJ Construção, empresa construtora, o valor de 9.821.857 dólares americanos e 48 cêntimos, ficando por pagar o valor de 5.981.880 dólares americanos e 12 cêntimos. Dos arquivos da embaixada consta que a advogada Antônia Oswaldina Simão da Cruz foi paga a quantia monetária de 46 mil dólares americanos, verificando-se por isso um diferenciado de 31 mil dólares americanos de que o arguido se apoderou e, obviamente, usou em benefício próprio, pois esses valores foram por si recebidos em mão, nomeadamente 16 mil dólares americanos e 15 mil dólares americanos. Com esta conduta cometeu o arguido Arcanjo Maria do Nascimento o crime de peculato, previsto e punido pelas disposições combinadas dos artigos 314, 347 e 421, número 5 do Código Penal vigente ao tempo dos factos. A defesa do arguido solicitou ao tribunal a retirada da imprensa da sala de julgamento, mas o pedido foi negado pelo juiz relator João Fuantoni. Como tem sido noutros julgamentos, no momento da produção da prova, a comunicação social vai se retirar. O advogado negou que o seu constituinte se tenha apropriado dos valores em causa. As transferências feitas pela empresa Nibras Prestação de Serviço a favor do arguido foram feitas na base de uma relação particular e nada tem que ver. Qualquer acusação nestes termos não passam de meras cabalas montadas justamente para denigrir, para sujar a imagem de uma pessoa que sempre tentou, em nome de Angola e em representação de Angola, cumprir com zelo, com dedicação o seu trabalho. Por isso mesmo, não há nos autos factos absolutamente nenhuns imputáveis ao arguido que justifiquem que o arguido tenha prejudicado o Estado em 5 milhões e 800. Não há factos imputáveis ao crime de peculato ao arguido, pelo que pede-se a esse tribunal que, produzindo seriamente a prova, que mande o arguido em paz e em liberdade, porque não prejudicou o Estado. A segunda audiência do julgamento ficou agendada para esta quinta-feira, com a audição do segundo grupo de declarantes arrolados ao processo. Resultados do concurso público de admissão de novos professores em Cabinda, a alegria de quem ganhou o primeiro emprego e desabafo para quem ficou de fora. Tem também o país
que já tem um orçamento aprovado para o próximo ano e garantias asseguradas de novo salário para a função pública. Dívida do país, esclarecimentos, o essencial sobre o que disse hoje a Ministra das Finanças no Parlamento. Passos para a promoção de uma governação mais inclusiva e participativa. O país conta com o braço da União Europeia para o alcance das metas. Rigor para o combate à especulação de preços durante a quadra festiva e a estratégia anunciada pela ANESA na Huila. Pelo mundo, o acordo inédito que marca a COP28. No caso que envolve o futuro dos combustíveis fósseis. E a imagem que marcou o dia, água em desperdício na sequência de uma ruptura recorrente, aconteceu no Sequel. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Ver a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Estamos no ar outra vez. Boa noite. Da província de Cabinda chegam reações sobre os resultados do concurso público para a admissão de novos professores no sistema da educação. Reações de grande alegria para quem conseguiu o primeiro emprego, mas entre os felizes há também aqueles que alegam que houve falta de transparência no processo. Os candidatos a concurso público no setor da educação mostram-se insatisfeitos com os critérios da gestão do processo. Alguns alegam que as notas obtidas não correspondem à avaliação feita. Pedem uma correção presencial. A outra inquietação é sobre o critério da cotação das notas e o atraso no cumprimento do calendário comparativamente a outras províncias. Em Cabinda, mais de 6.000 candidatos concorreram para 353 vagas que estão disponíveis. Os candidatos com resultados negativos afirmam que as notas não correspondem à avaliação e pedem à comissão a proceder uma correção em público. Vi o resultado e não gostei do resultado, porque na verdade eu estou ciente que fiz a minha prova bem. E tudo que saiu é coisa que eu leciono no colégio onde estou a lecionar há 3 anos e estava ciente que a minha prova vai me ocorrer bem e para vir ter a nota que eu consegui não estou satisfeito. Eu até não entendo, porque a dúvida é minha, eu é que tenho a dúvida da minha nota que eu tirei, mas como é que uma outra pessoa vai fazer a correção sem eu estar lá presente? Porque eu tenho que ver a chave de cotação, tenho que ver a prova. Por exemplo, a língua portuguesa, aquilo é cultura geral. Podia muito bem meter em língua portuguesa, área específica e cultura geral. Imagina, não tem nada de CPLP no tópico. Eu vi mais ou menos, são as 10 classes de palavras, desde artigo, pronome, verbos, são coisas que as pessoas estavam mais a estudar. E constatamos no dia da prova, no dia 10 de novembro, aquilo é praticamente cultura geral. O vice-presidente da Comissão do Concurso Público, Ernesto Moanda, disse que as reclamações devem ser feitas por escrito e destacou os critérios da cotação da prova de acesso. Nós, depois de discutirmos a nível nacional, todos os diretores provinciais participamos de um encontro em que analisamos esses aspectos todos. Achamos que temos de atender às reclamações por documentos, ou seja, recebemos a reclamação do candidato, vamos reapreciar, se for para reapreciar a prova, de acordo com aquilo que é a associação do candidato, reapreciamos a prova e produzimos aquilo que é a resposta, e a partir de hoje estes candidatos começam a receber essas respostas. Um dos problemas que se verifica no processo de ensino e aprendizagem
é a incapacidade de interpretação de conteúdos por muitos nossos estudantes e que depois hoje são candidatos. Dali que o Ministério entende que é importante reforçarmos aquilo que são aspectos ligados ao domínio da língua portuguesa, que é a língua nacional para o ensino e a aprendizagem a nível do país. E a Agenda Nacional para o Emprego já está em implementação oficial. Trata-se de um desafio que envolve, para a sua materialização, entidades públicas e privadas. Com a agenda, o Executivo pretende ver significativamente reduzida a taxa de desemprego no país, que ainda continua a ser uma das mais elevadas a nível do continente africano. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2021, a taxa de desemprego da população com 15 ou mais anos foi estimada em 32,3%, sendo as mulheres em maior número no gráfico do desemprego. O quadro preocupa a sociedade civil. Para este jovem da Lunda Sul, a aposta nas indústrias deve ser o caminho para fomentar o emprego no seio do grupo, considerado força motriz de uma sociedade. E nós estamos numa zona mineira, havendo fábricas em outras áreas, porque sabes que nós temos aqui muitos rios, temos aqui muita madeira, temos aqui outros minérios que poderiam trazer para o Orçamento Geral do Estado o outro aconchego daquilo que é o Orçamento Geral do Estado. No entanto, se o Estado pudesse investir mais aqui, termos aqui mais indústrias para poder absorver o desemprego, ou seja, o emprego da juventude. Entretanto, o Executivo criou a Agenda Nacional para o Emprego, aprovada na 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O instrumento, que começou a ser implementado, resulta da necessidade de se estabelecer linhas orientadoras para a atuação dos diferentes atores públicos e privados no domínio do fomento ao emprego, com o objetivo de reduzir a taxa de desemprego na economia. Para sua viabilidade e implementação, o instrumento é monitorizado por uma equipa econômica que, de 6 em 6 meses, deverá reportar à Comissão Econômica os resultados alcançados, sob proposta do Departamento Ministerial responsável pelo setor do trabalho, nos termos do Decreto Presidencial número 186/23, de 14 de setembro. E o Estado quer cada vez mais participação do cidadão nas ações de governação e decisão em processos relacionados às políticas públicas de desenvolvimento. E para a concretização deste objetivo, conta com o apoio de parceiros como a União Europeia, que se compromete a ajudar o nosso país na promoção de uma governação mais inclusiva e participativa. €1 milhão é o valor disponibilizado pelo projeto de apoio à sociedade civil e administração local PASCAL para contribuir para a melhoria dos conhecimentos e competências da participação cidadã nos espaços de tomada de decisão a nível local. O projeto PASCAL tem um programa de subvenções de €1 milhão a ser implementado em 5 províncias, nomeadamente Malanche, Luanda, Huambo, Benguela e Huila. E estas subvenções são para organizações da sociedade civil que trabalham fundamentalmente em aspectos de cidadania, governação participativa, informação e sensibilização sobre direitos da cidadania e descentralização, e que o que pretende, por uma parte, reforçar as próprias instituições das organizações da sociedade civil. O projeto enquadra-se nas políticas nacionais da União Europeia de consolidação da sociedade civil, da descentralização e desenvolvimento. Também há outros de 2021 que exatamente apontam 45% da população com menos de 14 anos, portanto, daqui por poucos anos, estes 14 vão ter, daqui por 4 anos vão ter 18. Pretende-se que a ação do PASCAL se reflita nos seguintes resultados. Uma juventude capacitada, formada, para que possa, independentemente da raça, cor, origem, condição social, diversidade funcional, participar ativamente nos movimentos e organizações juvenis, na vida cívica, económica, social e política e contribuir assim para o desenvolvimento do país. Os membros da sociedade civil pretendem uma participação mais inclusiva na administração local. 10 em cada 10 angolanos compreendem que a participação da sociedade civil é um elemento incontornável se quisermos ser efetivos e eficazes na administração local. 10 em cada 10 angolanos percebem que deve haver
um esforço muito grande no sentido de se instaurar a realidade autárquica. Um dos objetivos do evento é a criação de um centro de estudos para dar resposta a determinados problemas sociais. Depois, um outro desafio que vimos também tem a ver com a constituição de centros de estudos municipais. Os centros de estudos municipais, nada mais nada menos, na nossa visão, enquanto desafio que trouxemos, era para auxiliar a quem governa, a quem gere e administra uma determinada circunscrição territorial local, pudesse servir dos centros de estudos municipais para a resposta a determinados fenômenos sociais da sua circunscrição territorial. A delegação da União Europeia, através do projeto de apoio à sociedade civil e à administração local, PASCAL, em parceria com o Ministério da Administração do Território, promoveram a conferência sobre a participação cidadã na governação local nas instalações da Escola de Administração e Políticas Públicas, ENAP, em Luanda. E a nossa equipa passou hoje por algumas zonas do distrito urbano da Samba que carecem de intervenção pontual em termos de obras sociais. São bairros onde a população queixa-se de vários problemas, sobretudo aqueles ligados ao mau estado das vias, as inundações de residências e outros. Em alguns destes lugares encontramos obras que foram lançadas e que, segundo os populares, estão paradas há já algum tempo. Os moradores do distrito urbano da Samba, principalmente nas ruas do Silêncio, Augusto e Sunset, acreditam que com a conclusão das obras pode-se resolver ou minimizar os problemas ligados à inundação das residências, ao saneamento básico e ao acesso naquela zona da província de Luanda. Aqui na Samba, na época chuvosa, é muito difícil, porque nós estamos aqui nessa área, a água aqui senta mesmo, não sai. Normalmente quem tira somos nós, os moradores. Se nós moradores não tiramos, a água fica aqui, fica verde. Os mosquitos aqui, aqui na Samba por natureza já tem muitos mosquitos. Com essa água só aumenta os mosquitos, não importa a hora do dia. Essa obra mesmo, a obra até ajudou um pouco porque a água antes, tinha muita água antes, entrava até nas casas. A obra minimizou um pouco isso, mas agora ficou com esse problema. Era normal essa água escoar para a vala, infelizmente isso não acontece. Estou aqui há 45 anos e esta rua aqui passava carros, mas agora deixou de passar carro por quê? Esse problema das águas. Essas obras de lá têm que continuar daqui para lá abaixo. Mas não, aqui não passou ninguém. Não passou ninguém até hoje. Nós já estamos aqui a reclamar essas águas. Os esgotos que temos esse aqui muito pequeno, que leva muita água esse esgoto. E é um esgoto que não está preparado para nada. Então aqui precisamos mesmo de obras mesmo, obras aqui para saída de viatura, água. Tem que terminar as obras a princípio. Depois de terminarem as obras, vão minimizar mais ou menos as casas, porque temos todas as casas aqui inundadas. Está tudo mal. Aqui vai que não vai agora que passou assim esse carro, porque minimizou por causa desse trabalho que foi feito aí assim. Algumas ruas, como a do Silêncio, continuam a receber obras nas vias secundárias e terciárias. Os cidadãos pedem agilidade e a retoma de outras obras para melhor circulação, como é o caso desse cidadão. Espera-se maior fluidez do trânsito, visto que a via principal tem sido muito fustigada com relação ao trânsito, sobretudo no princípio do dia, mas com a fluidez, ou seja, com a melhoria destas obras, vamos ter menos constrangimentos ou congestionamentos na via e mais circulação de pessoas e bens aqui nestas vias terciárias e secundárias, que esperamos que eles prestem mais atenção neste quesito que tem que ver com o aceleramento das obras, porque realmente essas obras paradas vão só criar mais constrangimento na população. A administração distrital da Samba nega a paralisação das obras, mas admite atraso e que estão a trabalhar para a resolução dos problemas. Relativamente à questão do saneamento e outras obras a serem levadas a cabo a nível do distrito, nós temos levado várias ações, nomeadamente ações que foram antecipadas ao período de chuva, a limpeza de valetas, desassoreamento de sarjetas e coletores. Portanto, as obras estão paralisadas, não vamos dizer paralisadas, elas estão numa velocidade um bocadinho branda. Estamos a falar das obras a serem realizadas ali a nível da Rua da Sunset, a Rua do Silêncio e a Rua Augusto. Portanto, são ações que estão a ser levadas a cabo e têm os seus dias, já bem definidos. Localizado no município de Luanda, o distrito urbano da Samba, que tem 345,3 km ao quadrado, conta com cerca de 54 mil habitantes.
E agora um caso que mexe com as redes sociais. Nesta quarta-feira, imagem que mostra água em desperdício aconteceu no Sequel. Trata-se de rompimento de uma conduta que soltou água em grandes quantidades. E, segundo o que apuramos, não é o primeiro caso. Eram aproximadamente 6h30 da manhã desta quarta-feira e o cenário que se verificava na entrada da centralidade do Sequel era este. Parecia até uma fonte de água, mas, na verdade, as imagens mostram o rompimento de uma conduta. Zacarias Francisco, um jovem que trabalha nas imediações da centralidade e testemunhou o momento do rompimento da conduta de água, conta como tudo aconteceu. Lá para as 19 horas ontem, quando rebentou isto, a água começou a saltar por cima, estava por cima da pedonal, a descaindo diretamente contra a estrada. Os carros estavam andando na água. Relatos dão conta que é recorrente a ruptura daquela conduta. Não é pela primeira vez a arrebentar, já tem sempre arrebentado e vem arranjar. Não houve alguns danos. Não houve alguns danos, estava tudo bem, correu muito bem. Depois os homens da IPAUS entraram lá no buraco e conseguiram superar, a água baixou. A esta altura, a conduta já foi fechada, mas ainda se pode ver a estrada toda alagada pela quantidade de água que, segundo testemunhas, jorrou durante a madrugada toda. E voltamos hoje ao caso do incêndio que destruiu recentemente mais de 30 postos de venda no famoso mercado do Asa Branca, Kazenga. E com uma boa notícia que chega da administração, que promete ajudar os mais de 150 comerciantes que perderam o seu negócio. Depois do incêndio que destruiu 32 lojas com várias mercadorias no dia 18 de novembro desse ano no mercado do Asa Branca, a administração municipal do Kazenga, em parceria com a Comissão de Gestão da Administração do Mercado, decidiram dar apoio aos mais de 150 comerciantes afetados. Alguns deles já começaram a receber, mas estão preocupados com a qualidade dos produtos. Perdi roupas que eu vendi aqui, tinha balões de lençol, de toalha. Perdeu aí no processo. Os sacos que eu tinha vendido, já que estavam lá esperados, a combola também queimou aí. Perdi muita roupa, que estou aqui muito ferida mesmo. Só o balão de toalha que eu tinha comprado são 140 mil. Vários lençóis que já tinham estado aqui, que já estavam aqui à venda. Que debatemos uns 300 e tal mil. Vieram até conosco, que aqueles que perderam o balão, vamos no armazém receber os balões. Fui para lá, recebi esse balão que saiu assim. Está a ver como é que saiu, esse cobertor não se vende. Vem cliente aqui, mexe, está indo embora, não se vende. Desde mais estou aqui nem uma peça. Tinha duas máquinas. Uma queimou, a outra também tinha queimado, mas graças a Deus fomos reparar. Ficou boa e me deram mais esta aqui. Eu sinto feliz, graças a Deus, por eu receber essa máquina. Os que ainda não receberam apoio estão esperançosos e querem seguro de risco. Perdi 1 milhão de kwanza. Não recebi nada por enquanto. Só cadastraram alguns nomes em que eu estou, mas não, por enquanto não deram nada. Estamos quase fazendo um mês sempre em casa. Eu acho que com a seguradora a coisa será outro nível. Ainda não recebi nenhum apoio. Eu vendo os fatos sociais, foi queimado 2 sacos de fato. Eu já tenho conhecimento que tem umas pessoas que já receberam, são 10 ou 15, mas na nossa área ainda não chegaram. Nesse momento tem que resolver no nosso caso, das coisas que nós perdemos, depois vamos ver o caso de seguro. A Associação Nacional dos Vendedores dos Mercados Informais pede mais organização no processo. Estamos a acompanhar o que está a ser feito em nível daquilo que foi o gasto, e estamos a verificar se está a ser feito ou se não está a ser feito, mas até agora está a haver evolução. A administração monta um multissetorial para acompanhar as senhoras em função do levantamento do balão do fardo. As seguradoras, e eu acho que a administração tem que fazer isso de caráter obrigatório. Segundo a administração do mercado do Asa Branca, já foram apoiados mais de 30 comerciantes. Nós, a administração, cadastramos esse pessoal dos fardos que perderam seus meios. Encaminhamos a esses armazéns
a fim de lhes dar passos para os senhores começarem, uma vez que a perca foi tanto. Numa primeira fase receberam 20, na segunda fase foram 35. Já estamos a recuperar as lojas, como viram, passamos lá. Já temos um número de lojas feitas. Vamos sensibilizando para que eles adiram os seguros, os extintores. Esse é o nosso apelo. Apelo para os nossos vendedores que não recebem. Vamos ter calma, a princípio, porque a administração não está parada. Nós estamos a atender de uma maneira gradual. O mercado do Asa Branca tem mais de 500 vendedores. E na província do Mochico, o governo da província esteve reunido hoje e em foco no encontro esteve a análise da situação socioeconómica da província, como principal destaque a recair para a carteira de projetos em curso na região, principalmente os que fazem parte do PIM, o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios. O governo provincial do Mochico esteve reunido nesta manhã de quarta-feira no auditório do Monumento à Paz. A agenda de trabalhos presidida pelo governador provincial do Mochico, Dr. Ernesto Mangala. Nesta reunião, o Conselho tomou o conhecimento em síntese dos projetos em curso na província. Após a análise e discussão dos pontos constantes, aprovou-se e concluiu-se o seguinte. Apresentou-se o relatório de execução física e financeira do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, e de outros programas de investimentos públicos na província, destacando-se os avanços na construção e reabilitação de infraestruturas sociais, econômicas e administrativas, com uma carteira global de 176 projetos, sendo 127 do PIM, dos quais 73 concluídos, traduzindo um investimento de cerca de 33 mil milhões de kwanzas, com mais de 80% de execução financeira e física. Os membros do governo recomendaram a redução do tamanho e requalificação do atual cemitério, incluindo a realocação das placas e toponímia. No quadro atual do setor da educação no ensino superior público, constam as seguintes preocupações: a escassez de recursos humanos, a dependência dos expatriados e a falta de incentivo à pesquisa. Os membros do governo apreciaram as informações relativas ao Orçamento Geral de Estado para o exercício econômico 2024, tendo-se salientado os principais indicadores macroeconômicos, as prioridades setoriais, as fontes de financiamento, as despesas e as receitas previstas para a província. O Orçamento Geral de Estado para 2024 prevê uma despesa de 24,7 bilhões de kwanzas, sendo que a província contará com um orçamento global de 89,0 mil milhões de kwanzas. Apresentado nesta quarta-feira os planos estratégicos em curso do governo provincial do Mochico. E agora uma breve passagem pela província da Huila, onde a ANIESA promete rigor na fiscalização para evitar a especulação de preços durante a quadra festiva. Vale lembrar que naquela região do país as autoridades garantem que há estoques suficientes para abastecer o mercado nesta fase de grande procura. 247 infrações foram registradas na Huila pela Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar de 1 de dezembro à presente data. O inspetor da ANIESA na província, Rafael Calei, disse que no período em referência e no âmbito da fiscalização de preços e conservação dos produtos, foram encerrados 3 estabelecimentos comerciais elaborados igual número de processos crime. Desde que começamos com a atividade do dia 1 à data presente, já foram visitadas 41 estabelecimentos comerciais que dedicam-se na prática de venda ao grosso. Já visitamos 7 estabelecimentos a retalho, já visitamos também 5 estabelecimentos supermercado. A atividade começa e nesse âmbito foram constatadas 247 infrações de diversa natureza. As autoridades da província prometem reforçar a inspeção até ao final do ano e punir exemplarmente os infratores. A ANIESA, em consonância com outros órgãos, estão a levar a cabo essa atividade do dia 1. Essa atividade vai se alastrar até o dia 30 do mês em curso. Tudo só para garantir que os bens que cheguem às mesas dos nossos consumidores
cheguem a bom estado de conservação. Os agentes econômicos têm a potência de ter o lucro fácil, mas conforme já fiz a referência, a NIESA está aqui para cumprir com seu papel, para garantir que os nossos agentes econômicos não caiam nessa prática, sob pena de ver a mão pesada, né, desse órgão. Estamos de volta outra vez, boa noite. Por conveniência de serviço, o Presidente da República deu por fim o mandato dos membros do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola. Assim, e por determinação do Presidente João Lourenço, cessam funções Carlos Alberto Lopes, Presidente do Conselho de Administração, Laura Alcântara Monteiro, Administradora Executiva, Pedro Sebastião Teta, Administrador Executivo, Rui Jorge Van Dunen Alves de Seita, Administrador Executivo, Alcides Horácio Frederico Safeca, Administrador Executivo, Ismael Abrão Gaspar Martins, Administrador Não Executivo. No mesmo despacho, são nomeados para integrar o Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola as seguintes entidades: Armando Manuel, Presidente do Conselho de Administração, Alcides Horácio Frederico Safeca, Administrador Executivo, Gabriel Augusto da Silva, Administrador Executivo, Igor Ricardo de Pina Lima, Administrador Executivo, Rui Jorge Van Dunen Alves de Seita, Administrador Executivo, Ismael Abrão Gaspar Martins, Administrador Não Executivo, Pedro Sebastião Teta, Administrador Não Executivo. E o Presidente da República, João Lourenço, nomeou também nesta quarta-feira Vítor Hugo Guilherme para o cargo de Ministro da Economia e Planeamento, em substituição de Mário Caetano João. Antes, num outro decreto, o chefe de Estado exonerou Vítor Hugo Guilherme do cargo de Secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos. O país tem já o orçamento aprovado para o próximo ano. O OGE 2024 passou hoje pelo crivo dos deputados. O principal documento financeiro teve nota positiva de 119 deputados. A UNITA voltou a votar contra. A Assembleia Nacional disse sim à execução da proposta do Orçamento Geral do Estado 2024, que prevê um aumento salarial de 5% na função pública antes da votação final global. O grupo parlamentar da UNITA solicitou esclarecimentos ao Executivo sobre as modalidades de pagamento da dívida pública. Relativamente ao Plano Anual de Endividamento, esse documento será elaborado tão logo tenhamos o orçamento aprovado e publicado para o ano de 2024. Portanto, logo de seguida teremos, por isso, condição de adotar o mesmo procedimento, tornando público também esse plano anual de endividamento. Na sequência, o documento foi aprovado com 119 votos a favor do MPLA e do Partido Humanista, 83 votos contra da UNITA e uma abstenção do Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA. O Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA tem dúvida quanto à concretização das orientações da política econômica consagradas no Plano de Desenvolvimento Nacional, relativamente ao fortalecimento do rendimento das famílias, dos trabalhadores e dinamizar o seu acesso. Está longe de refletir a situação real da economia se considerarmos que 70% da mesma é informal. Segunda, porque entendemos que as projeções fiscais apresentadas não vão garantir a estabilidade e a sustentabilidade das finanças públicas, não vão fortalecer o rendimento das famílias, dos trabalhadores e dinamizar o acesso delas ao mesmo. O Partido Humanista justificou o voto a favor da proposta com base na análise das emendas introduzidas, que resultaram na alocação de recursos para os setores como a saúde, educação, infraestruturas e desenvolvimento social. A prosperidade de Angola é um objetivo compartilhado por todos os cidadãos e cidadãs. Angola é um país abençoado, com recursos naturais valiosos, terras férteis para a agricultura e uma população trabalhadora. Já o grupo parlamentar do MPLA justificou o voto favorável, argumentando que este é o orçamento possível para as circunstâncias atuais. Votar favoravelmente à aprovação do Orçamento Geral do Estado é um ato de responsabilidade de Estado.
é um ato de compromisso com os angolanos que esperam desta Assembleia Nacional, constituída pelos seus representantes eleitos, saiam posturas responsáveis que criem instrumentos jurídicos para a resolução gradual dos problemas dos angolanos. Imbuídos deste espírito, o grupo parlamentar do MPLA votou favoravelmente a aprovação do Orçamento Geral do Estado 2024. A proposta do OGE 2024 estima receitas e fixa despesas em igual montante de mais de 24 bilhões 715 mil milhões de kwanzas, refletindo um aumento de cerca de 23% comparativamente ao OGE de 2023. E apesar de ser o orçamento possível em função do contexto atual, o OGE 2024 reserva receitas acrescidas para o setor social. E além disso, foi aprovado com garantias seguras para um novo salário para a função pública, com um aumento previsto na ordem dos 5%. Apesar das contas apertadas, olha-se para o OGE com otimismo. É um dos documentos mais importantes do país, aprovado num contexto categorizado como difícil nos indicadores econômicos de Angola. Segundo os analistas, apesar de desafiador, o OGE 2024, que traz na proposta um aumento salarial na função pública de 5%, é um instrumento que pode animar as perspectivas das famílias angolanas. Mas não obstante a isso, eu considero que o orçamento comunica alguma esperança para as famílias e empresas, fundamentalmente, na medida em que visa devolver o poder de compra que as famílias têm perdido por conta da inflação. Refira-se que para o ano 2024 espera-se uma taxa de inflação na ordem de sensivelmente 15,3%, contrariamente à meta definida por orçamento 2023, que era de 11%, ou seja, os preços aumentam em 5%, e aqui eu considero que o orçamento comunica a esperança para as famílias, fundamentalmente do ponto de vista das prioridades que define. O Executivo prevê que 2024 será um ano exigente. Ainda assim, o foco no alcance das metas dos programas e reformas necessárias mantém-se. O documento vai, entre outros fatores, trazer como novidade o incremento do subsídio de isolamento para os trabalhadores que operam em zonas de risco. É sem sombra de dúvidas uma boa medida, por dois motivos essencialmente. Primeiro, porque vai servir como um prémio para os trabalhadores que deixam as suas famílias, as suas residências e vão prestar o seu trabalho numa área muito distante da sua. O Estado efetivamente está a olhar para o professor que dá aulas no Dembaxio, por exemplo, no Bengo, em que não há acesso, não há estradas e não há infraestruturas sociais como bancos, como lazer e etc. Estamos a olhar para os médicos, que também muitos encontram-se na mesma circunstância que muitos professores. Então eu olho mais para essas zonas de difícil acesso, zonas em que o funcionário está lá, está efetivamente isolado, e daí o nome subsídio de isolamento, para que possa então servir como prêmio, uma bonificação desse funcionário que lá está e muitas das vezes a prestar o seu trabalho com zelo, com dedicação, que é aquilo que o país efetivamente precisa para rumar no bom caminho. A partir de janeiro de 2024, passam a estar isentos de IRT os trabalhadores com salários em até 100 mil kwanzas, diferente do anterior regime, que isentava os salários na ordem de até 70 mil kwanzas. E ainda hoje, na Assembleia Nacional, a Ministra das Finanças falou à imprensa sobre os níveis atuais da dívida pública angolana e esclarecimentos sobre as modalidades de pagamento. A Ministra Vera Daves de Sousa referiu na ocasião que, em relação à dívida financeira, não há motivos para questionar a transparência e as contas, disse, são auditáveis. O Executivo angolano esclareceu nesta quarta-feira que vai continuar a honrar o seu compromisso com o serviço da dívida durante o exercício econômico de 2024, com um preço de petróleo mais conservador. A proposta do OGE 2024 estima um preço médio do barril de petróleo de $65, ponderando assim as incertezas e os riscos associados à volatilidade do preço do barril no mercado internacional.
O nosso exercício tem sido, repito, para cada novo financiamento, procurar, primeiro, não dar nenhum tipo de colateral para desonerar esse financiamento. Segundo, pedir a taxa de juros mais baixa possível. Terceiro, ter mais tempo para pagar, de modo que a dívida não vai ser toda paga em 2024, não vai desaparecer em 2024. O que vai acontecer é que em 2024 vamos pagar as prestações que estão previstas para 2024, é como pedir um crédito de habitação. De modo que nós, quando contratamos um crédito de habitação, o banco dá-nos um financiamento para 20 anos. Levamos 20 anos para pagar e organizamos a nossa vida sabendo que todos os anos temos que ter verba suficiente para pagar as prestações do financiamento daquele ano. É a mesma coisa para o Estado. Quanto à contribuição especial sobre operações cambiais para o exterior, a Ministra das Finanças esclareceu que para as operações individuais a percentagem reduziu de 10 para 2,5%. Enquanto que para as operações relacionadas com a saúde e educação não é cobrada qualquer contribuição especial. Viemos à Assembleia Nacional com a proposta de 10%, mas do debate surgiu a recomendação dos deputados que acolhemos de, para as operações individuais, reduzir de 10% para 12,5%, sendo certo que para educação e saúde está totalmente excluído, não pagam nada, nem sequer 12,5%. O Executivo garante ter verbas para o pagamento do salário de dezembro, deixando cair por terra um alegado mapa salarial que circula nas redes sociais. Nós estamos a avançar com o pagamento dos salários à medida que vão sendo processados pelas unidades orçamentais, de modo que à medida que eles processam nós vamos pagando, no esforço de deixarmos o tema totalmente tratado com antecedência suficiente à quadra festiva para dar margem às famílias de fazerem as suas compras. Temos esse compromisso, mas vamos fazê-lo usando como critério não aquele mapa que apareceu e está circulando nas redes sociais, que é falso. Nós não produzimos aquele documento, nem o reconhecemos, mas com base no processamento que é feito pelas unidades orçamentais. Ora bem, estivemos a olhar para aquela que é uma decisão inédita em termos de acordo futuro em relação ao uso de combustíveis fósseis. O Ministro das Relações Exteriores chegou hoje à Guiné Equatorial, onde estão a ser criadas as condições para o arranque amanhã da cimeira que vai juntar chefes de Estados dos chefes de Estado, no caso da África Central, e refiro-me neste caso à Comunidade Económica da região. Vamos acompanhar a reportagem da Fernanda Gonga. A cimeira acontece entre os dias 14 e 15 na cidade de Djibouti, com o objetivo de se fazer o balanço das deliberações feitas na última cimeira que aconteceu em agosto último, em torno da instabilidade política que se assistia no Gabão, devido ao golpe de Estado. A cimeira nomeou um facilitador, que é o presidente Touadéra da República Centro-Africana. Há uma transição em curso na República Gabonesa. Portanto, essa cimeira é exatamente para fazermos balanço do que aconteceu desde que nós reunimos até agora. E, sobretudo, ouvir o facilitador, que foi, na altura, encarregue de entrar em contato com as autoridades de transição no Gabão, que é para transmitir as decisões da cimeira, mas também para acompanhar a transição em curso. A Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEAC, deu aos autores do golpe de Estado no Gabão um ultimato de 1 ano para restaurar a ordem constitucional. Como sabem, outras decisões foram tomadas, como é o caso da deslocação temporária da sede da Comunidade Económica do Estado da África Central para a Guiné Equatorial. E o secretariado ficou encarregue, portanto, de implementar essa decisão. Também o presidente da comissão vai fazer uma informação à cimeira. Amanhã acontece a reunião preparatória dos ministros da Comunidade Económica da África Central e no dia 15, a cimeira extraordinária em que participam os chefes de Estado e de Governo, incluindo Angola, representada ao mais alto nível, com a participação do chefe de Estado, João Lourenço.
E o jornal mostra a seguir resultados do trabalho feito recentemente pela Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos. A Comissão esteve no município da Jamba, na província de Cuanto-Cubango, onde recuperou ossadas de crianças e também de 2 adultos na sequência dos conflitos políticos. A Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP, trabalhou recentemente na localidade da Jamba, província do Cuanto-Cubango, para localizar as ossadas de ex-dirigentes da UNITA, entre os quais o brigadeiro Tito Gingunge e o coronel Wilson dos Santos. Tito Gingunge terá sido assassinado na Jamba em 1991, aos 35 anos de idade, enquanto Wilson dos Santos teve o mesmo destino, aos 39 anos, na mesma localidade, ambos supostamente mortos por orientação do líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi, segundo testemunhas que pediram anonimato. Podemos relembrar que Tito Gingunge e Wilson dos Santos e respectivas famílias foram mortos a pauladas. Falando de Jonas Savimbi, os seus enviados voltaram a desenterrar as ossadas do brigadeiro Tito Gingunge e do coronel Wilson dos Santos. Essas ossadas foram trituradas durante 4 dias e carbonizadas para apagar definitivamente todo tipo de vestígio. O governo já depois saiu do governo, falou, e a seguinte eu fui informando ele também. Nós quando chegamos na Jamba, a situação foi essa. Ela dizendo, não, aquele mentiroso você fez pelo fugir para a Você tem que me mostrar onde estava. Esses corpos têm que desaparecer. Se vocês vão queimar, vão fazer aqui desde agora. Um osso do Tito é falso. E as ossadas desapareceram na Obviamente, nessas condições, a CIVICOP não estará em condições de proporcionar a paz espiritual que as famílias de Tito Gingunge e Wilson dos Santos almejam. Em 1999, pressentindo a tomada da Jamba pelas forças governamentais, as FA, Jonas Savimbi despacha para Jamba o coronel de Luando e o major Kalunjinji, chefiados por um brigadeiro da UNITA, que até agora está em vida, com a missão oficial de destruir as suas residências na localidade da Jamba, do Cuanto-Cubango, uma localidade que chamavam Boa Esperança, onde os seus filhos estudaram, no internato número 2. Essa mesma instalação também foi destruída. A destruição da sua residência na Italala, na Vila Nova, na Bemboa e no Nanguelengue. De acordo com a televisão pública de Angola, não foi possível durante a jornada a localização das ossadas dos 2 antigos dirigentes da UNITA devido à falta de vestígios na localidade onde terão sido enterrados. Em contrapartida, os trabalhos do grupo técnico da CIVICOP permitiram a localização de 4 ossadas de crianças que se presume serem de alguns filhos do Tito Gingunge e Wilson dos Santos, e os 2 corpos de adultos, sendo o primeiro supostamente de um civil e o segundo de um militar da extinta FALA, braço armado da UNITA, informação que precisa ser confirmada em laboratórios especializados. Pelos dados preliminares que temos, indicam que são crianças. Em número de 4, mas pronto, nós vamos continuar a trabalhar e juntamente com os corpos do laboratório vamos poder, então, de uma forma mais concreta, falarmos sobre prováveis idades, uma estimativa de idades dos casos encontrados. Mas preliminarmente, pela qualidade das ossadas, dá para afirmar que são crianças. O laboratório está a fazer o seu trabalho e, à semelhança dos casos anteriores, tal qual como tivemos agora há poucos meses ou dias no Coimbra, estamos a trabalhar não só com o nosso laboratório, mas também algum paralelismo com o laboratório de referência da África do Sul, exatamente para que se dê maior fiabilidade ao resultado das análises que estamos a fazer. Isto é assim que funciona, então julgamos que estamos no bom caminho.
A Civicop trabalhou igualmente para a localização das ossadas de um padre conhecido por Camilo, morto em 1982 na região da Delta, supostamente a mando de Savimbi. Segundo o porta-voz da Civicop, foram baixadas orientações para continuar os trabalhos em outros pontos a fim de responder às solicitações formuladas pelas famílias das vítimas dos conflitos registrados em Angola entre 1975 e 2002. Foi possível identificar, foi possível obter as ossadas referentes a 4 indivíduos que aproximam serem menores e que foram também baixadas indicações no sentido de os trabalhos continuarem em outros pontos. E dar nota de que, de facto, esta tarefa, para além de estar programada, também tem a ver com a resposta que se pretende dar às solicitações que estão a ser formuladas pelos respectivos familiares. Pronto, nós, desde o primeiro dia que recebemos a disposição, a comissão da Civicop, desde que se instalou nesta região da Jamba, mobilizamos as nossas forças para manter a segurança neste local. Nós, desde o primeiro dia que recebemos a disposição, a comissão da Civicop, desde que se instalou nesta região da Jamba, mobilizamos as nossas forças para manter a segurança. No quadro do seu trabalho, a Civicop já conseguiu localizar e entregar às respectivas famílias os restos mortais de Jonas Savimbi, morto em combate em fevereiro de 2002, do antigo secretário-geral da UNITA, Alcides Mango, e do chefe da delegação do partido na comissão conjunta, Elias Salupeto Pena. Criada por decreto presidencial em abril de 2019, a Civicop tem por missão elaborar um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos ocorridos nesse período, sendo uma iniciativa do Presidente da República, João Lourenço, no âmbito do processo de reconciliação entre os angolanos. E fechamos hoje com o quadro Dúvidas e Certezas, o regresso do Alberto Capitão na presença habitual à quarta-feira. A proposta de hoje está relacionada às dificuldades na drenagem das águas residuais em alguns bairros em Luanda. Saudações! Estamos de volta para mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas aqui no Girassol Jornal. Nesta primeira edição do mês de dezembro, olhamos para o problema da drenagem em Luanda. Até bem pouco tempo, a recolha do lixo era também uma das grandes dores de cabeça da capital angolana. Agora, o problema prende-se mesmo com a qualidade da drenagem. Especialistas defendem que Luanda precisa de um sistema de drenagem como o das grandes cidades, que permita a evacuação das águas, mesmo depois de grandes enxurradas. Portanto, nós precisamos analisar, neste momento, como é que este sistema, o que existe, o sistema em algumas zonas, como é que estão a funcionar. Nós temos aqui duas realidades. Temos a zona urbana e a zona não urbana, ou seja, as zonas periféricas. Nas zonas urbanas, infelizmente, a capacidade dos dispositivos de drenagem neste momento já não oferecem a capacidade para o escoamento das águas. Já nas zonas periféricas, infelizmente, a ausência da rede de drenagem está a comprometer o escoamento da água devido à má ocupação do solo, ou seja, a forma desordenada da maneira como que o solo foi ocupado. Eu digo o solo foi ocupado de como é que as moradias encontram-se construídas. Quando São Pedro decide abrir as torneiras, é aí que se vê a grande preocupação de Luanda quanto à sua drenagem. Mas, afinal de contas, quais as dúvidas do sistema de drenagem de Luanda? E se olharmos para certezas, quais as certezas que podemos apontar para a resolução deste problema? Como engenheiro civil e especialista que trabalha nesta
questão, o primeiro elemento que nós devemos observar é o ordenamento do território, o ordenamento do espaço. Nós temos que olhar nas bacias hidrográficas, ou seja, nós temos que olhar no terreno como é que esta água se movimenta. Primeiro, temos que evitar de construir em zonas baixas, porque a priori já se sabe que as zonas baixas é onde a água vai se depositar. Segundo, nós temos que observar se vamos levar a impermeabilização num determinado local, ou seja, nós vamos colocar passeios, pavimento, estrada, nós temos que ter um desafio de completar a essa estrada, a esse assentamento urbano com obras de drenagem, com dispositivos tanto de micro e de macro drenagem. Por quê? Porque se nós vamos impermeabilizar, a priori, nós estamos a cortar, estamos a diminuir uma parcela da água que vai infiltrar-se de forma natural e vai diminuir a quantidade de escoamento da água que pode resultar. Daí que essas obras de drenagem, e olhando para os vários municípios de Luanda, há sim senhora condições de se avançar com isto, porque a topografia até é favorável. Porque nós temos municípios, por exemplo, como Cacoaco, que tem aí o mar aí perto, tem a Samba, tem aí perto, tem o distrito da Maianga. Neste momento, Viana, sim senhor, é o município mais crítico, mas aí está, a engenharia também traz a solução. Estão aqui identificados os reais problemas da drenagem em Luanda, a cidade capital de Angola. Uma cidade que, quando chove, nós conseguimos notar as suas debilidades. Todavia, Luanda está em franco desenvolvimento. De acordo com o governo provincial de Luanda, há já um programa para a melhoria do seu sistema de drenagem e as vias principais e também as terciárias vão beneficiar deste projeto. Vai-se contar com a reposição de tampas de coletores em algumas artérias da nossa província. O reforço prende sobretudo, numa primeira fase, remover tudo o que são resíduos das linhas de água, das valas de drenagem. Depois, nas linhas de água, nós vamos fazer o trabalho de reperfilamento, de dotar ela com uma dimensão, com uma característica que quando a água vem, possa então drenar. Ficamos por aqui nesta edição da rubrica Dúvidas e Certezas, com a promessa de voltarmos em próximas oportunidades. Até lá, fique ligado à Rede Girassol. Hoje ficamos por aqui. O Girassol Jornal regressa amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite e siga com a nossa programação. Boa noite.